Existem livros que atravessam séculos, e até milênios e continuam mudando a vida das pessoas. E hoje nós vamos falar de um deles, muito importante. Um livro que tem para mim uma história interessante. É um romance que inspirou uma geração de escritores. Sim, inspirou esses escritores. Foi adaptado para cinema e continua sendo uma das maiores histórias escrita. Porque esse livro vende e tá aí, é um clássico. Por exemplo, o que fala esse livro? Como uma governanta, por exemplo, pobre, órfã e sem título de nobreza, conseguiu revolucionar a literatura do século XIX, 18 por ali, e criar uma das personagens mais fortes, olha bem, criou uma personagem bem forte, independente de todos os tempos. Interessante isso, né? Hoje, meus caros e caras, nós vamos fazer um box de Jane Eyre. Jane Eyre, obra-prima de Charlotte Brontë. Essas três irmãs, mas a Charlotte é que a gente vai falar hoje. Numa edição comentada e ilustrada, belíssima, da editora Zahar. Vai ser uma aventura, vai ser maravilhoso a gente mergulhar nesse mundo. Se você tem curiosidade de saber o que esperar desta leitura e se vale a pena investir nessa edição, se vale a pena investir nessa literatura clássica, nesse livrão, vem comigo. Vamos descobrir junto o que existe dentro dessa edição da Zahar. E para isso eu vou apresentar o nosso pacotinho. Aqui está. Olha aqui, ó. Cá entre nós, hein? Embalagemzinha meio sem vergonha aqui da Amazon, né? O que você acha? Bom, vamos abrir aqui para dar uma olhada aqui, fazer um box do livro, né? O livro que eu quero ler tá aqui, mas olha só, gente, um papelão. Tinha um plástico aqui, tinha um plástico amarelo não, amarelo é do Mercado Livre, não, esse aqui é da Amazon. Ah, mas tinha um plástico branco da Amazon que tinha um sorriso assim, legalzinho, mas esse aqui não tem nada. Esse aqui não tem nada. Esse aqui é o meu abridor do timão aqui, que não é o meu time, mas a gente respeita e não porque eu ganhei, né? Então vamos fazer uso dele, né? Vamos abrir aqui. Pronto. Botar aqui de volta. E tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. O que me espera aqui? O que me espera? Na verdade, eu estou querendo saber o que me espera já há bastante tempo desse livro. Tem uma história de espera desse livro aqui, para comprar esse livro aqui, que eu fico impressionado comigo mesmo. Bom, aqui está. Ih, gente, é grande, hein? Olha, bonito, olha. Tem lacradozinho. Poxa, vale a pena, hein? Vale a pena. Bom, se você gosta de literatura clássica, esse é o canal excelente para isso. O que você acha? Aqui nós abrimos livros, conversamos sobre essa maravilha, sobre grandes autores, tipo Charlotte Brontë. Conversamos sobre autores, fazemos leitura sem pressa. Pois é, aqui não tem pressa, não tem metas, não tem assim, tem que fazer 10, 15, não. Tranquilidade, aqui é tranquilo. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se considere inscrever no canal. É um canal pequeno, está crescendo, então a força seria muito legal, né? Cada um dá uma força. Então vamos abrir o livrinho aqui, o livrão aqui, vamos lá. Aqui, não sei se vocês estão vendo abrir. Aqui, vamos ver aqui. Aqui está, olha. Que obra-prima, né? Poxa, e tem gente aí rasgando o livro, queimando o livro, jogando o livro fora. O cheirinho, gente, que cheiro de livro novo. Gente, é um calhamaço, hein? Olha só a ilustração disso aqui, bem feito, tá vendo aqui? Capa dura, ó, capa dura. Corte das páginas aqui é muito bom. Olha só, olha aqui, olha. Mostrando, olha. Tá vendo? Tem figura? Vamos ver se tem figura. Tem uma figurinha aqui, olha a figurinha aqui, gente, olha só. Olha só, tem a figurinha. Deixa eu ver, tem poucas figuras, bem poucas figuras, estão vendo aí? Bem poucas figuras. Tem outra aqui. Letras dele. A letra, vamos lá. Eu que minha mente, meus olhos cansam um pouco. Poderia ser melhor. Tá bem assim. Não tá tão confortável. Bem pequenininha a letra. Tá pequena. Para mim tá pequena. Temos aqui quantas páginas?
Temos quantas páginas? 530 páginas. Muito bom. A diagramação é ótima. Estou gostando da diagramação. Boa. Não sou... Olha o que ele escreveu aqui. Não sou um anjo. Não serei até morrer. Serei eu mesma. Uau! Parece daquela pessoa bem cheia de identidade. Eu estou gostando do livro. Gostei. Consegui, está aqui na minha mão. Eita! Agora sim, agora eu posso curtir o meu livro aqui. O que esperar dessa leitura, gente? O que eu vou esperar dessa leitura? O que eu espero dela? Sinceramente, eu espero que seja um bom livro, que eu consiga ler, que eu consiga me interessar. Mas existem aqui 3 motivos pelos quais Jamie Eyre surpreende quem nunca leu. E eu estou esperando que ela me surpreenda. Eu quero que ela diga que não é esse tipo de livro. Não é um romance bobinho. Então, gente, é isso que eu espero. Que muita gente pensa que é apenas um livro de amor, uma história de amor antigo, mas o livro tem elementos góticos, suspense e mistério. Outro ponto que é importante, que eu estou esperando desse livro, é a força da protagonista. A história de Jamie Eyre é uma história que me impressiona. Muito se fala por aí. É a força. Jamie Eyre era uma personagem à frente do seu tempo, é o que falam. Diz que era inteligente, digna, com voz própria e que não abre mão da sua moral e independência, mesmo sendo pobre em uma época, em uma região que a gente sabe que não era fácil. Assim como até hoje não é, né? É o que eu espero nesses 3 pontos, né? E o valor dessa edição aqui é um dos pontos importantes. O valor dessa edição comentada. Eu pesquisei e disseram que, pela pesquisa, que essa edição, esse comentário ajuda muito, explica muito, contextualiza muito aqueles que estão procurando ler esse livro. Ele vai falar sobre a tradição, os costumes da era vitoriana, expressões da época, o contexto histórico, e sem estragar o ritmo da leitura, que é importante. Você tem umas notas aí que fica sem brincadeira, fica difícil da gente ler, porque ela acaba até estragando a leitura. Agora eu tenho algo para confessar. Eu confesso para vocês, colocar esse calhamaço na minha pilha de leitura é um desafio tanto. Mas eu vou contar uma história muito importante. Porque eu estou lendo esse livro, eu escolhi esse livro, na verdade eu estou lendo, muito importante mesmo. Mas antes eu vou dizer, para começar, Charlotte Brunet publicou Jamie Eyre em 1847. Para se contextualizar a data do século XIX, como era a sociedade e como a sociedade tratava as mulheres, como a sociedade tratava as pessoas mais humildes da época. Ela precisou publicar esse livro com pseudônimo masculino. Se eu não me engano, eu notei aqui o nome do camarada que ela botou, já me perdi aqui, não sei. Depois eu coloco aqui no filme para vocês verem na tela o nome dele. Ela publicou com pseudônimo masculino. Na época, uma mulher dificilmente era levada a sério como romancista. Jamie Eyre é um daqueles romances que eu sempre quis ler. Mas confesso, gente, eu não sei bem por que eu quis ler esse livro, não sei. E vou contar uma história pessoal minha. Eu ouvia falar muito desse livro. Então, adicionei esse livro, esse livro bonito, na lista de desejos da Amazon e do Mercado Livre. Ora, o preço estava alto, estava lá alto, nem ligava, mas estava lá na lista de desejos. E ora, ele estava razoável. Algumas vezes, tinha promoções incríveis, o preço estava ótimo. Eu ficava olhando, falei, compro, não compro, compro, não compro. Enfim, nunca comprava. Então, eu me perguntei por que a minha resistência de ler o livro Jamie Eyre. Por quê? Mas não tirava o livro da minha lista de desejo. Então, fui pesquisar o assunto e descobri. Gente, pasme o que eu descobri. Impressionante, eu estava desconfiado disso. Você sabia que, em média, estima-se 15 a 25% dos leitores de Jamie Eyre são homens. 15 a 25% só de homens é que lê esse livro. É impressionante isso. Enquanto o público feminino representa cerca de 75 a 85%. Então, é um livro praticamente de meninas, de mulheres. Aí eu já senti logo, então é por isso que eu
estava resistindo a ler esse livro, mas olha a minha besteira, olha a minha loucura. Essa diferença não acontece de verdade pela natureza do livro, mas sim pelo rótulo histórico e de marketing que foi colocado sobre este livro ao longo de décadas. Veja bem, nós homens fomos enganados e estamos sendo enganados. Vou contar aqui o que eu descobri. Tal chamado viés do romance de época. O cinema, a televisão e até certas capas editoriais costumam empacotar essa obra aqui das irmãs Brunet e até de Jane Austen quase exclusivamente numa caixinha de romance amoroso feminino. É claro, né? Isso afastou os leitores masculinos. Simples assim, foi afastando. Porém, tem outra situação que eu pesquisei e encontrei. O mito da natureza do livro versus a realidade. Gente, é impressionante. Eu fiz um estudo interessante, né? E eu vi que quanta besteira a gente deixa de ler determinadas obras tão importantes no mundo por causa dessa questão de rótulo, de preconceito, né? Quando os homens superam o preconceito inicial e lê James Eyre, a avaliação costuma ser extremamente positiva. Foi essa a minha pesquisa. A percepção popular sobre o livro é muito diferente da experiência real de leitura. Quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo para vocês. O que afasta alguns homens? O estereotipo. Romance sentimental e água com açúcar. Mas se na real o que é? A realidade é um romance gótico, denso, com atmosfera sombria, suspense, mistério. Exemplo aqui tem um tal de Casarão de Thorfield Hall. Não sei, não li o livro. Bom, aqui também, como por exemplo, que se afasta, né, esse estereotipo, é a história focada apenas em casamentos e cortejos. Sabe aquela história? casamento, cortejo aqui, cortejo ali. Então, isso tudo afastou os homens. Mas o que é real mesmo nesse livro aqui? Dizem, e eu estou acreditando, romance de formação, focado na sobrevivência, resiliência e independência da protagonista. Quer dizer, então você tem aqui muita confusão, muito desafio, resiliência e independência dela. Vai ser uma história interessante, uma aventura maravilhosa. Também falam muito de que é um drama superficial da era vitoriana, mas que eu pesquisei e descobri que, na verdade, o que tem aqui, sabe o que é? Em James Eyre. E eu não li ainda, mas descobri pesquisando. Crítica social mordaz contra a hipocrisia religiosa, a desigualdade de classe e os abusos em instituição de ensino da época. Gente, que coisa, hein? Olha o que vamos esperar desse livro. Muita coisa. Eu acho interessante. Eu estou começando a gostar muito estou começando a querer ler logo, porque realmente está parecendo que vai ter muita confusão aqui. Você acha que ainda existe preconceito dos homens com o clássico como James Eyre? Até hoje, vocês acham? Se vocês acham, comenta aí. Agora eu quero saber de você aqui nos comentários. Você já leu James Eyre ou algum dos livros das irmãs Brunet? Ou você é um dos time que prefere Jane Austen? Deixe sua opinião aqui embaixo, que eu faço questão de me corresponder com você, a gente dialogar, ler junto, tirar as dúvidas, construir junto a história desse livro, dessa leitura. Eu acho que vai ser muito legal. Eu gostaria que vocês, se pudessem se inscrever no canal, dar um like, seria muito legal. E o que espero do livro, gente? O que eu espero desse livro, então, afinal de contas? O que eu espero desse livro? Eu, particularmente, eu gosto de ler livro, ter crescimento pessoal, ainda, apesar da idade, amadurecimento, e quanto mais amadurecer, melhor. Eu espero desse livro, eu espero também amor. Eu espero desse livro amor. Eu espero independência feminina. A história da independência feminina é bonita. Eu espero moralidade. Eu espero diferenças sociais, religiosa e liberdade. Eu não espero apenas uma história de amor. Eu sou exigente, né? Espero muita coisa. E pelo que eu pesquisei, esse livro vai entregar muita coisa. Tudo isso que eu disse anteriormente. Vamos lá, gente. James Eyre é, acima de tudo, um romance sobre dignidade. E é isso que eu espero nele. Se é isso, se acima de tudo é isso, vai
sinceramente, me surpreender muito. Este vídeo é apenas o começo, gente. Eu pretendo trazer a leitura desta obra ao longo da próxima semana, se Deus quiser. Eu também já sei que eu não posso ler a apresentação, porque dizem que dá muito spoiler. Então eu vou começar lendo o livro logo. Eu não sou bobo, eu já comecei a ler livros assim e fiquei chateado. Vamos conversar sobre o personagem, simbolismo, contexto histórico e tudo aquilo que torna Jane Eyre uma grande obra. Eu espero muito essa grande obra. Como eu disse anteriormente, né? Os clássicos permanecem vivos. Por quê? Porque cada geração encontra neles perguntas diferentes. Que legal isso, né? Isso é aquilo que todo mundo precisa e quer. Talvez Jane Eyre tenha atravessado quase 2 séculos. Caramba, 2 séculos, 1847 isso. Porque continua fazendo exatamente isso. Encontrar respostas em pessoas diferentes. Agora chegou a nossa vez de descobrir. Ela chegou a nossa. E eu não vou perder tempo. Comprei, difícil. Fui comprar, foi uma luta mental, comprei. Eu agora agradeço muito a vocês por assistir e nos vemos nas próximas leituras. Obrigado e não esqueça, se inscreva no canal. Mais um livro. Gostou desse box? Tchau!